Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um podcast hoje muito especial. A gente está recebendo Márcia e Raquel e o tema é LGPD, um assunto muito importante para o mercado de contabilidade, para o mercado dos empresários. Sejam bem-vindas, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. É um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Rafael. O prazer é nosso, né, de estar aqui com você e com todo o teu público para falar sobre esse tema tão importante, que ainda a gente sabe que precisa de um pouco mais de explicações, trazer a realidade para o empresário, para o contador sobre o assunto. Obrigada pelo convite. Aliás, eu adoro estar aqui, essa terra maravilhosa, né? Vim de São Paulo, especialmente para estar aqui com você, com a Raquel. E Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, não adianta. Apesar do calor, hein? Apesar desse calor hoje, mas obrigada pelo convite também. Muito obrigada, Rafael. Muito feliz de estar aqui com você, poder trazer um pouquinho da LGPD para vocês, né? E desmistificar, né? O que muitas pessoas podem pensar que não é, né? Que a gente vai agora poder falar um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito legal. Para a gente começar, escritório de contabilidade, empresa contábil, tem muita informação de departamento pessoal, informação de clientes, sócios de empresas. O que você teria, qual o conselho que você daria inicial para quem é empresário de contabilidade? Primeiro, com que ele tem que se preocupar e segundo, claro, se ele não se preocupar com isso numa linha do tempo aí muito curta, o que ele pode ter de problema para ir? Vou começar? Sim. Vamos lá, né? A gente tem que falar um pouco, englobando essa tua pergunta, no sentido do que é uma lei que veio para trazer mais segurança, primeira coisa. Tá? Ela não veio para proibir o contador, no caso, de não fazer aquilo ou fazer aquilo outro. Ela veio justamente para trazer regras de proteção. Por quê? Porque a contabilidade o tempo todo vem captando dados, colhendo dados, compartilhando dados. Então, assim, esse movimento que a gente chama de tratamento de dados, que é isso, coletar, compartilhar, excluir, ele tem que ser feito de uma forma segura. Tá? Então, é uma lei, primeiro, que ela não é uma lei de prateleira, que a gente chama, que é aquela lei que entrou em vigor e que não pegou. Ela, sim, é uma lei que pegou. Por quê? Porque a tecnologia hoje é realidade. Né? A gente sabe que os cyberataques, os cybercrimes são uma realidade, né? Diária, a gente vê isso na televisão. Então, a proteção do dado pessoal é uma realidade hoje para qualquer empresário e para o contador muito mais, porque ele coleta dados numa quantidade muito grande. Então, o que ele tem que fazer? Vamos dizer assim, ele não começou a se preocupar ainda sobre o assunto, mas ele já, lógico, conhece a lei e ele pensa, bom, por onde eu posso começar? Uma grande recomendação que a gente sempre traz para os nossos clientes, que às vezes ele não quer fazer todo o processo de adequação. Treinamento para os seus colaboradores. É fundamental. Por quê? Porque o ser humano é que na maioria das vezes está por detrás dos problemas de um vazamento de dados. Então, treina o teu colaborador para ele, pode, não pode fazer aquilo, mesa limpa, aqui eu já percebi, você está de parabéns, porque a gente é que nem médico, né? Você entra, você já começa a avaliar a situação física do ambiente. Eu já reparei aqui que você pratica o que a gente chama de mesa limpa, que isso é fundamental. Então, começar com essa mudança cultural dentro do teu estabelecimento. Né? A gente teve numa reunião ontem, um exemplo, né, para vocês entenderem, que a gente entrou numa pré-sala, tá, de uma empresa, pediram para a gente aguardar para entrar na sala de reunião. Nessa pré-sala, tinham os colaboradores trabalhando, eles saíram para almoçar e todos os papéis com os dados pessoais ficaram em cima da mesa. Quer dizer, numa exposição absurda, né, que qualquer pessoa poderia chegar ali, tirar uma foto, coletar os dados, porque ele tinha um nome, tinha um telefone, tinha um endereço. E essas pessoas não tinham ideia do risco que elas estavam expondo à empresa. Então, a gente sempre fala que o treinamento é o pontapé inicial quando a gente fala em proteção de dados. Trazer essa cultura. Não vamos compartilhar senha,
A mesa limpa, tomar cuidado sempre com isso, não deixar a tela exposta com dados pessoais. E o que é importante trazer, é obrigatório, por lei, que os seus colaboradores sejam treinados. Inclusive porque a gente já tem decisões, tá, da Justiça do Trabalho, que cabe a aplicação da justa causa se o colaborador passou por um treinamento em proteção de dados e mesmo assim ele deixou a mesa, deixou a senha e isso causou um prejuízo para a empresa, ele pode ser dispensado por justa causa. Então a gente já tem essas decisões. Por quê? Porque ele tinha a obrigação, por ter passado por um treinamento, de proteger. Então, começou a pensar em proteção de dados, contabilista, o que fazer nesse primeiro momento? Procura um treinamento sobre o assunto, que você já começa a esclarecer, já começa a trazer esse conhecimento para o teu colaborador. Porque quem vai te trazer o problema, com certeza, e não por maldade, vamos dizer assim, né? Mas sim porque ele não sabe, que ele não pode abrir o e-mail. A gente, por exemplo, aplica muito quando a gente faz um processo de adequação, um e-mail teste ou e-mail fake, né? Para ver se o colaborador ele abre aquele e-mail que ele sabe que ele não pode abrir, porque ele já aprendeu no treinamento, para ver se ele abre, porque se ele abrir, ele está colocando a empresa em risco. A gente tem casos, por exemplo, de trainees de grandes empresas, isso há anos atrás, que receberam um e-mail, preencha aqui seus dados, tal, que você vai ganhar um Xbox, né? Essas coisas. Trainee na hora. O que aconteceu? Foi o caminho aberto para a entrada, e aí teve o sequestro do banco de dados da empresa, e tal. Quer dizer, um único e-mail. Né? Então, treinamento. Quando a gente fala em proteção de dados, lógico que ela envolve muito mais coisas, né? Você tem aí que trazer evidências, são outros passos. Sim. Mas o treinamento é um bom começo. Não fez isso? Não se preocupou com a lei? Aí, respondendo a tua segunda pergunta, você está numa vulnerabilidade muito grande. Porque se acontecer alguma coisa, e eu não estou dizendo que a adequação à LGPD vai te garantir a nada acontecer. Porque a gente até fala no nosso meio, né? Não é se vai acontecer um incidente de segurança, é assim, quando. Mas quando acontecer, você vai poder trazer as evidências que a sua parte como contabilista foi feita. Olha, eu treinei o meu colaborador, eu adequei os documentos, os processos, minha parte foi feita. Isso. Minha parte, para mitigar, que a gente fala, os riscos, eu fiz. Eu cumpri a lei. Né? Agora, lógico, pode acontecer isso, que a gente às vezes fala incidente de segurança, pensa naquelas coisas imensas. E não, gente, um e-mail que você envia errado, um e-mail que você manda com cópia, com documento daquele outro cliente, um WhatsApp que você manda errado, né, com informações... Ou que abre também, né? Isso é um incidente de segurança. Então, ele está muito perto, né? Ele está muito perto. E aí, só a última colocação. Hoje é um grande diferencial pro profissional que se preocupa em trazer adequação para o escritório de contabilidade, porque ele traz isso para o cliente dele. Né? Eu estou preocupado com os dados que você me compartilha. Então, isso a gente sempre fala, né, para os nossos clientes. Tal. É um diferencial de marketing. Bate no peito. Para o cliente dele e para o escritório dele também, né? É um diferencial competitivo, total, né? Sem dúvida. Total. Hoje, total. Por exemplo, a gente entra nos sites das empresas, a gente sabe identificar quem está adequado ou não. Sim. Porque isso está espelhado ali, ó. Basta entrar no site. Então, é um diferencial competitivo para qualquer segmento. Né? A gente está aqui falando de contabilidade, sim, mas é qualquer segmento. Qualquer segmento. Hoje de manhã eu dei uma palestra para o segmento de condomínios, tá? E aí, aquela pergunta, não, mas o meu condomínio é pequenininho, são 4 apartamentos. Falo, assim maravilha. Mesmo. Mas você recebe visitante? Você coleta os dados desse visitante? Coleto. Você tem prestador de serviço? Tenho. Você tem colaborador? Tenho. Filho. Eu vi uma pesquisa recente. Eu pesquiso muito sobre empresas e o mercado.
Em uma pesquisa recente, uma das 3 principais preocupações hoje das empresas no mundo são os dados. Total. É o novo Então. petróleo. Exatamente. É o novo petróleo. Porque com os dados pessoais, a pessoa, tanto para o bem quanto para o mal, ela pode atingir Sim, o sem mundo, dúvida. né? Na verdade, se você observar, os bancos, as instituições financeiras sempre tiveram isso muito... essa informação privilegiada aí da Sim, é. base, porque ele tem o teu perfil de consumo. É. Imagina a instituição que tem o teu cartão de crédito, ele sabe onde você viaja, o que você tudo. come, tudo que você... Ele tem o teu desenho, o teu Tudo. perfil ali, então é muito fácil te oferecer produto. Porque ele sabe o teu perfil de E consumo. direciona hoje Com com a certeza. inteligência artificial, ele te direciona para aquilo que ele sabe que você quer. Isso é dado. Exatamente. Ali. Outra briga que a gente tem muito, a gente não, né? Na verdade. A NPD e você vivencia Farmácia. isso. Farmácia. Você já até sabe lá. Ele pede teu CPF, porque na verdade o que a farmácia faz é informar pro teu plano de saúde o que você está se Isso. automedicando ali, às vezes, que você está consumindo. Isso, é isso Sim. aí. É isso aí. Ele Exatamente. e o start que ele dá, o input que ele te dá é que tá te dando desconto. É. Mas, na verdade, não ele tá vendendo baratinho. Essa informação que você está fornecendo de bandeja para o teu plano Exatamente. de saúde, para o laboratório. E você não pode condicionar um desconto com o fornecimento do seu CPF. É uma Exatamente. condição, né? Exatamente. E quem não quer um desconto? Todo mundo quer. Às vezes fica muito claro, porque ele pergunta o teu convênio e o teu CPF. Eu tô facilitando a tua vida. E às vezes ele até pede o teu cartão. Nossa, sim. Me dá o cartão do Sim. convênio, você pega pra pegar a tua matéria. Exatamente. Aí ele Sim. A Droga Raia, ela tá, né, sob processo de fiscalização e justamente por essa questão do CPF. E isso vai se estender, óbvio, para Sim. todas as farmácias. Porque é uma forma de leitura do costume daquele consumidor, né? O que ele está consumindo, isso direciona. Então, é muito perigoso, é o que você falou. Os dados, hoje, isso é uma riqueza. Sim. Isso é uma riqueza. Não, novo petróleo. Então, o que acontece, Rafael? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio proibir que você utilize os dados, entendeu? Mas ela veio trazer uma utilização adequada, entendeu? Em conformidade, entendeu? Até porque, para você se sentir mais seguro ali dentro, né, do seu espaço e também para quem você trabalha, entendeu? Quem você está servindo, os seus clientes. Então, todo mundo tem que estar adequado. Hoje Entendeu? não tem escapatória. Não tem como. Não tem. Pô, você vê, eu não sei se vocês recebem isso. Eu recebo todos os dias, eu não atendo mais o telefone. Porque Loucura, é um isso. 0300 e um 92 que você atende e alguém querendo É um te robô. oferecer. Exatamente. É. E eles têm uma quantidade de números inesgotáveis, porque eu bloqueio todas essas. E vem de ele outro continua canal, né? ligando, Infinito, continua né? ligando, E vem com infinito. outro número, É e vem infinito. com outro número, É e assim infinito. eles continuam. É um caminho que a gente sabe que... Por isso que a gente tem que pensar nessa questão da proteção realmente como uma coisa bem concreta dentro do nosso negócio. Porque a gente tem a obrigação de proteger os dados do nosso cliente. É o Sim. mínimo, né? Nesse É o sentido. mínimo. Você quer ver uma coisa que me incomoda? A minha esposa, Uhum. ela é pensionista. O pai dela era militar e ela é pensionista. Então você sabe como essas financeiras, elas me parece, eu não posso afirmar isso, Sim. mas me parece que eles compram a base de dados. De dados. Sim. Me parece. Sim. E o que mais é estranho, porque eles ligam pra mim. Eles ligam pra mim. Eu falo, olha, eu não tenho nenhum... Deve, Mas é porque provavelmente o número de telefone dela está vinculado com você? tá. É isso. Deve ser isso. E eles ligam pra mim É isso. todos os dias pra me Você oferecer fala, crédito. Não, meu filho, eu falo, não tem. Aí quando eu brinco assim às vezes, eu falo, pô, mas quem te deu os meus dados? Aí desliga o telefone. Uau. Eu passo por isso também. É. Toda hora me ligam, né? Toda hora me oferecendo alguma coisa. Isso, o que é isso? O que significa isso? Em algum lugar vazou dado. Sim. Em algum lugar eles conseguiram ter acesso aos seus dados pessoais. Sim. Em algum lugar alguém não protegeu os seus dados pessoais. Sem dúvida. Né? Sem Então, dúvida. hoje o cuidado com o dado pessoal, pelo valor que ele tem, é gritante.
É gritante. E eu até querendo falar essa coisa do tamanho do negócio, né? A gente, por exemplo, nós fazemos adequação para um consultório médico, que é um médico e uma secretária. Não importa. Ele tem o seu CNPJ, ele coleta os dados, inclusive são dados pessoais sensíveis, que são dados que exigem um cuidado muito maior. Não importa o tamanho. Ele tem que seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o risco, né? Vamos pensar um pouco dessa questão. Não tenho tempo de pensar nisso agora. A gente sabe que empresário no Brasil também não é brinquedo, né? Ao contrário. Às vezes deixa para depois. Não, e ele tá naquela loucura, a gente sabe que é difícil, ele fala, não posso pensar nisso. Qual o risco? A gente não gosta de falar de multa, porque multa é final da linha ali, tá? Porque precisa passar por um processo administrativo, tem todo um processo até você chegar numa multa lá. Primeira questão que é a mais importante, a reputação daquele negócio. Imagina. Risco reputacional. Risco Vazou os reputacional. dados aqui. Você imagina se você é um laboratório, por exemplo. Exatamente. Exames. A reputação daquele negócio. A gente teve um caso no interior de São Paulo, numa cidade de São Paulo, que inclusive aconteceu no escritório de contabilidade, que um funcionário abriu um e-mail, esse e-mail foi caminho para um vírus, né, vamos dizer assim. Pegaram o banco de dados daquele escritório de contabilidade, roubaram, sequestraram, que é assim que fala mesmo, e começaram a pedir o resgate. Tá? Porque senão não vou liberar o banco de dados, eu não vou liberar o banco de dados. E realmente eles têm o poder e eles conseguem bloquear ali o teu banco de dados e você não acessa nada. Você para e não tem como acessar. E aí, negociação tal, e eles acabaram pagando o resgate financeiro para conseguir ter acesso de novo ao banco de dados. Ok, isso é uma questão. O que ocasionou isso na rotina daquele escritório de contabilidade? Primeiro, ele teve que comunicar ao cliente dele, olha, não vou poder emitir a nota tal, ou não vou poder emitir o olerite tal, porque os dados daquele teu funcionário tá na mão de não sei quem. Vulnerabilidade, ele mostrou. Exatamente. Aí o que aconteceu? O cliente, tá, ok. Mas você tomou as medidas que você tinha que ter tomado antes, por exemplo, trazendo os processos de adequação à LGPD, né, para se proteger? Não, imagina. O que aconteceu? A reputação dele, ele perdeu todos os clientes dele. Porque o que a gente sempre fala, não é uma questão de se vai acontecer. Infelizmente, está todo mundo arriscado a ter. Mas a partir do momento que você demonstra boa fé, que você tomou as medidas, né? O empresário, escola, clínica, que você tomou as medidas de proteção, a minha parte eu fiz. Ele pagou o resgate, ok. Acho que foi 30 mil na época, Teve lá de volta, não sei o quê. Mas, e aí até lá? Daí, a importância do treinamento, conscientização de todos os funcionários. Desde aquele que fica lá embaixo recebendo as pessoas que chegam até o mais alto escalão da empresa. Porque diante de um caso desses, a pessoa não vai, por exemplo, clicar ali no e-mail. Entendeu? Por quê? Porque ele já sabe, ele já foi instruído de tal maneira que ele não vai fazer isso, entendeu? Ele vai estar preparado, ele vai conhecer sobre a lei, né? Manual de boas práticas, né? É o que você fala, é criar consciência. Exatamente. A maioria dos empresários, eles não fazem alguma coisa porque eles não têm a consciência. Isso. Porque eles não foram treinados. Isso, até onde pode ir, né? É isso mesmo, isso mesmo. Quando você treina, você cria consciência e ele dá um input na mente dele e fala, pô, isso aqui não dá. Isso aqui eu não posso. Exatamente. Isso aqui até aqui não dá para ir. Isso aqui eu preciso tomar cuidado. Ele vai tomar cuidado com quais instrumentos ele contrata também internamente, né, para saber se aquele instrumento que ele está usando, aquela ferramenta que ele está usando internamente é segura ou não. Tem uma área de atuação do contador. O contador hoje, ele é o maior usuário da junta comercial e do RCPJ. Olha isso. Registro empresarial no Brasil, o maior ator desse cenário aí
é o contador, depois o advogado. Sim. O contador, acredito que 90% dos processos de registro empresarial são startados Pelos contadores. pelos contadores. Meu Deus. Então você imagina, hoje, eu não sei se vocês estão sabendo, mas hoje tem muita fraude no processo de registro empresarial. Tem uma fraude agora nova, eu estou lá, vogal da junta, e isso me chamou muito a atenção, porque todas as vezes que se falava de fraude, pelo menos até onde eu... Era assim, uma empresa que tem um débito, alguém ia lá e transferia para um terceiro. E aí o terceiro ia lá na delegacia, fazia o RO, falava, olha, essa empresa eu nunca vi. Essa era uma fraude que acho que é a mais antiga aí que a gente vê no registro empresarial. Sim. E qual é a fraude que eu tenho visto ultimamente? Até um cliente aqui, nós fizemos o processo. Estão furtando empresas. É o contrário. Você imagina, a tua empresa lá é uma empresa que economicamente... tem boa saúde, sustentável, tem um crédito no mercado financeiro, um score alto, tem muitos empregados, faturamento alto. Eles vão lá na junta comercial, uma certidão pública, vou tirar uma certidão do último ato da tua empresa. Ali ele, o que tem ele as alterações. Ele pega a última, vou transferir para um terceiro, copia, escaneia a assinatura dos sócios, cola na alteração, não precisa reconhecer firma. Aí vem um contador ou um advogado que hoje na junta comercial ele pode autenticar aqueles documentos, autentica, no outro dia a empresa passou pro terceiro, ele abre conta. São bem criativos, né? Abre conta num monte de banco, Meu toma Deus. crédito. Começa a pedir empréstimo, crédito. É isso aí. E aí quando você vê, e agora? Perdido. Quando você vai... Geralmente quem identifica é o contador, por conta do certificado que para de funcionar. Você fala, o que aconteceu? Não consigo mais fazer nada, você mudou não. Aí quando vai ver, fizeram uma alteração, a empresa não é mais tua. Uau! Então você imagina a responsabilidade aí de uma empresa de contabilidade que quando legaliza, né, registra uma empresa, ela recebe ali os dados, identidade, CPF. Total, essa integridade. E até o conselho, vocês, na verdade, têm que estar sempre antenados de uma forma agora de pensar como evitar, proteger, né? como evitar que isso continue acontecendo, quais são os meios de segurança que vão ser aplicados para... Que loucura! E é isso, a gente sabe que é uma rapidez, a gente sabe que tem núcleos criminosos no Brasil que hoje eles investem muito mais nessa questão da tecnologia, da internet, do roubo cibernético. Criatividade. Criando meios, né? De obter vantagem, né? Então é uma situação real. E para uma empresa de contabilidade, assim, no dia a dia, você tem duas informações que são muito valiosas, né? A maioria das empresas de contabilidade tem certificado e a senha, certificado digital do cliente. Isso. E você tem a senha do Gov.br também. Que você faz tudo, né? E às vezes o empresário ele não sabe o poder que tem aquela senha do certificado digital ali. Ele não sabe. Até onde pode ir aquilo, né? Com certeza. E uma empresa de contabilidade, você precisa dessa senha para transmitir as obrigações acessórias, para fazer uma série de coisas. Então você imagina, e o certificado digital hoje todo mundo usa aquele arquivo. E o que o contador faz para proteger? Exato. No dia a dia dele, que se ele tem de um, ele vai ter de todos os clientes. E quem opera isso são funcionários. Quantos funcionários? Exatamente. E é um arquivo que você transfere pelo WhatsApp e a senha. Quantos têm acesso? Exatamente. E esse funcionário foi treinado? Ele sai daqui hoje, ele vai para outro lugar. Isso é muito delicado. Muito a contabilidade delicado, ela é muito delicada. Sim. Muito, porque você tem uma quantidade de dados e um acesso muito grande. Quer dizer, o contabilista ele tem que levar isso muito a sério, no sentido de falar o que eu posso fazer para me proteger. Sim. Porque ele tem que se proteger. Sim. Então, como é que ele vai explicar que não foi ali que aconteceu? Você tem a senha do certificado digital. Você tem a senha do Gov.br. E essa é uma realidade, né? Sim, é o dia a dia. E
quando fala do registro empresarial, por exemplo, do registro de funcionários, Sim. você vê que na prática o próprio cliente, ele manda ali no WhatsApp o documento. É, tudo pelo WhatsApp, né? A gente sempre fala, né, no treinamento, né, Contrato social. que é uma realidade, né? Vai ali. A gente tem encontrado alguns escritórios que eles usam algumas plataformas, né, para receber esses documentos, tal. Sim, né? aplicativo. Aplicativo, uma Mas- forma de proteger, mas que a gente sabe que a realidade do WhatsApp É mais tá prático, ali. né? Mais rápido. Tem empresário que fala assim, pô, me manda meu contrato social aqui no WhatsApp, eu tô Agora. precisando, tô no banco, mano. O funcionário vai lá e manda. Você vai pedir para ele entrar na plataforma, faz o pedido pela plataforma, é complicado isso. Ele vai lá e manda. Mas aí a gente sempre fala, você tem o hábito de todo dia apagar tudo aquilo que está no teu WhatsApp ou salvar numa nuvem? Esse WhatsApp, ele é da empresa ou é Isso. particular, do Isso, funcionário? eu ia falar agora sobre isso, é. É isso. É realmente ter esses limites de proteção. Tudo isso faz parte da adequação. Sim. Quando nós adequamos o escritório de contabilidade, né? A gente vai em todos os departamentos, né? E analisa o risco, né? Sim. Sim. Que é o E aí risco. A gente vê por onde os dados entram, quem tem acesso, com quem compartilham, por quanto tempo ficam guardados os dados, onde ficam guardados, entendeu? Você sabe que na lei, desculpa, Raquel, na lei fala que você tem que ter uma tabela de temporalidade. Sim. Cada dado que você está ali armazenando, você tem que justificar por quanto tempo você vai armazenar. Tem uma tabela de temporalidade. Isso não é criação nossa, não. É, Né? tá Tá na na lei, lei, tá na lei. dizendo que num projeto de adequação e, por exemplo, num questionamento se você está adequado ou não, esse é um dos documentos que você tem que apresentar. Você quer ver outra coisa? Que o escritório, a empresa de contabilidade tem risco? Quando você interage com uma empresa muito grande, você tem ali documentos que você precisa pré-definir quem recebe e como recebe. Ah, lá. Aí você, às vezes, imagina, você manda um arquivo sigiloso que é para os sócios, para alguém, para um funcionário que não está pré-definido ali, que ele tem que receber aquele arquivo e tem sigilo. Uau! Olha lá. Pois é. Tem muito risco. Olha que delicado isso. Olha que delicado. Você, querendo ou não ali, ou sem saber até, ou sem ter pré-determinado isso, você pode expor em risco uma empresa, um sócio, alguma informação. Na verdade, o contador é o salvador. Eu amo meu contador justamente porque é a pessoa que sabe da minha vida. É. Sim. O contador, Né? ele tem dois Vamos papéis falar o aí. português claro. O contador tem dois papéis. Ou ele potencializa a tua empresa, te ajuda a tua empresa a crescer, ou ele pode também destruir a tua empresa. Sim, sim. Destruir a reputação da tua empresa. Total, total. Né? E como pessoa física, né? Sim. Ele atendendo a pessoa física, se ele te dá uma orientação errada, por exemplo, né? Vai, compra de bens, recolhimento de impostos. Sim. É. Gente, é um risco. Olha, parabéns, viu? Parabéns para a classe, porque não é brinquedo, não. fácil. É muita informação É relevante. muita informação. Muita muitos dados responsabilidade. sensíveis. Muito. Se você pegar o departamento pessoal, quantos Nossa. dados sensíveis tem ali? Meu Você Deus tem ali do céu. quanta informação sensível? E hoje as empresas, elas costumam terceirizar, né? Essa questão do Sim. departamento pessoal, questão de custo Ainda e tudo tem isso, mais, né? né? Você vai ter ali um monte de coisa. Às vezes você tem funcionário que tem uma determinada patologia que é sensível e tá ali. Também, que E você ele- tem essa informação, né? E aí, nossa, isso é tão delicado. Sim. Tem casos, né, de empresas de RH, que a pessoa do RH recebe lá um atestado de um colaborador com alguma doença específica, ela vai lá e comenta com a amiga dela. Você viu que o fulaninho tá com essa doença XYZ? Essa pessoa sai de lá e comenta com a outra. Comenta. Isso é um vazamento de dados, Sim. né? Porque é uma informação de saúde. Informação de Sensível. saúde é um dado, justamente. Exatamente. E o RH também, né? Falando como a contabilidade também tem essa grande responsabilidade, esse ônus, né? Esse peso. RH de uma empresa é a mesma coisa. Olha o tanto de dados que o RH trabalha diariamente, né? Armazenando, compartilhando, de filhos e certidão de nascimento, certidão... É o tempo É muito todo. documento. Os próprios currículos. Sim. O departamento financeiro também, né? Também.
Departamento Imagina, financeiro. também. Você terceiriza o financeiro da empresa. A maioria das empresas de contabilidade Hoje em hoje A dia, faz maioria né? terceiriza, né? terceiriza. Sabe uma questão interessante aqui do currículo, né, que a gente falou? O currículo você tem que informar para o candidato, né, quando ele envia o currículo para você, se ele quer que você destrua o currículo, caso ele não seja contratado, ou se o currículo pode permanecer na base da empresa por 6 meses. Você tem que dar essa opção, isso num projeto de adequação, tá? Você cria essa ferramenta dentro do RH, a partir do momento que ele entrega o currículo, ele fica ciente e ele faz essa opção. Não quero. Se eu não for contratado, você destrói o meu currículo. Ou senão, você pode deixar na minha base, na base de vocês, por 6 meses. Essa Você vê na informação prática. tem que ser dada. Você vê na prática. Você vê na prática. Em grupos de empresários de contabilidade. O que eles fazem? Trocam os currículos. Você vê um monte de gente botando o currículo em grupos de WhatsApp. Sim, isso em qualquer sim. um. É isso. Alguém tem algum profissional da área fiscal, aí vai lá e joga o currículo lá. No grupo, né? No grupo. No grupo. E pior que é isso mesmo, né? As E pior pessoas- que- E ali tem tudo, né? Sim, e pior que a maioria das vezes é a própria pessoa que pede, né? Ela pede mesma. e aí ela mesmo está assumindo o risco, né? De receber essas informações. Porque E ela tá vai precisando fazer de o quê? trabalho. Ela fala, Isso é "Pô, muito complicado. A lei, ela, né, como a Raquel bem colocou, ela não proíbe, mas você tem que ter uma justificativa para fazer aquilo. Qual é a justificativa, por exemplo, para eu coletar os dados do Rafael na minha empresa? Porque ele é um prestador de serviço, ou porque ele é um cliente, porque tem um contrato. Eu não posso simplesmente ter os dados do Rafael sem uma justificativa ou uma finalidade. Tem que ter uma finalidade. É igual aquela empresa que às vezes você faz qualquer coisa com a empresa e ela te persegue o resto da tua vida. É isso. O resto da tua vida. Você É recebe bem assim. mensagem no WhatsApp, você recebe ligação, aquela ligação de robô, você recebe e-mail, ele te persegue. Aí você entra no Instagram, aparece lá, ele te persegue a vida inteira. E você sabe que um dos, Fica no rastro, né? um dos direitos do titular é pedir exclusão. Sim. E se a empresa não excluir, continuar te incomodando, você entra no site da NPD e faz a denúncia lá no site. Sim. Acabou. Porque é direito próprio nosso pedir exclusão. Não quero. Por exemplo, e-mail marketing, Tem que ter lá, né, no e-mail a opção in-out, para você escolher. Falar, não quero mais. Chega, não quero mais receber e-mail. Nós somos os donos, né, dos dados pessoais. A gente decide o que a gente quer fazer com esses dados. Mas o e-mail, pra mim, o e-mail ele não é tão... Não. Ele não te perturba muito. Porque às vezes você bota pro spam, já vai direto pro spam. Sim. Você Sim, abre o e-mail se for interessante, se Sim. não for, você não abre. Agora, a ligação E a o mensagem WhatsApp. no O WhatsApp, O WhatsApp é. tá demais. O WhatsApp também. tá O demais. tempo todo. Que você olha e você fala, meu Deus, como é que essa pessoa pegou, meu É porque vocês não são do mercado de contabilidade. Eu recebo todos os dias, se eu for contabilizar, quantas mensagens eu recebo no WhatsApp me oferecendo parceria para certificado digital. São 10 no mínimo Você todos sabe os que dias. está acontecendo com a gente isso? Por conta do nome, account? Todos os dias. Eu tô recebendo direto ligação. Certificado digital. Eu falo, não, meu filho, não tem nada a ver. Todos os dias eu recebo mais de 10 mensagens Você tá brincando. me oferecendo né? parceria para certificado digital. Meu Deus. Como Eu é nem que tá esse respondo. mercado, né? Eu nem respondo, Não não. tá. Eu Quem antigamente responde? eu explicava, não, eu já tenho uma operação aqui. Todo Não, educado, respondo, né? não. Com paciência. Porque quando você responde, aí você gera... Uma ligação e aí a eu pessoa não- se acha... Não respondo mais, eu simplesmente hoje, infelizmente, eu ignoro. Nem Nossa. bloqueio, eu não bloqueio, mas Sim. porque não eu acho que é responde. alguém que tá trabalhando ali, tá? Sim. mas- Fazendo o papel dele, né? Mas é isso, né? É isso. Realmente essa invasão Sim, é uma invasão. é né? uma invasão. É uma invasão que a gente está vivenciando isso de uma forma... Eu preciso pegar o avião. Eu só queria fechar aqui, falar sobre Né, Rafael? o DPO ou encarregado de dados. Isso é uma Márcia? figura super importante que a lei fala e ela obriga, né, que as empresas, os escritórios, elas tenham um encarregado de dados. É.
que é a pessoa que é nomeada para poder fazer esse link entre o titular de dados, a autoridade, qualquer questionamento tem que ser feita a resposta, porque tudo tem prazo para responder. Se alguém te pergunta, né, para qualquer pessoa, empresário que está ali coletando os dados, eu, Márcia, pergunto para o empresário, o que você está fazendo com os meus dados? Você armazenou? Qualquer pergunta, ele tem prazo para me responder. Então, essa é a função do encarregado de dados também, que o nome bonitinho em inglês é DPO, né? Data Protection Officer. Português aqui, o canal de comunicação, né? É o encarregado de dados, que é essa pessoa que tem essa responsabilidade. E essa pessoa, hoje, ela pode ser terceirizada. Sim, hoje em dia, dependendo do tamanho da empresa, primeiro que hoje saiu hoje não, né? No final do ano saiu uma resolução da NPD falando do conflito de interesses. Por exemplo, você pega alguém da tua empresa que tem um cargo, né, de confiança, de responsabilidade, ele não pode ser nomeado como DPO, porque tem um conflito de interesse. Ele não vai ser imparcial. Sim. Né? Então, existe muito a figura do DPO as a service, que é aquela pessoa terceirizada, Sim. que ela é contratada por você, pelo outro, para prestar o serviço de encarregado de dados. Eu vi muito isso. Vi que é uma oportunidade aí. Tem até empresas fazendo... Tem cursos, certificações. Sim, tem. É como, mal comparando, é como se fosse um síndico profissional. Isso. É um grande mercado de trabalho. Sim. Porque ele, com algumas exceções, né, de algumas... de faturamento, mas pouco, todos têm que ter um DPO, um encarregado de dados, nomeado, indicado, que tem que ter o nome dele lá no site, o e-mail, tudo certinho, que é uma obrigação que está na lei. Então, com certeza um mercado de trabalho. E não precisa ser advogado. E não precisa ser contador. Né? Ele precisa conhecer. Sim. Né? Ele precisa estudar o assunto, conhecer entender. LGPD. Né? Conhecer a LGPD. Qualquer incidente de segurança, ele vai entrar ali para falar sobre, entendeu? Tem algumas empresas que elas criam até o comitê de urgência, comitê de segurança, que é justamente isso, né? Se tem algum caso de vazamento de dados, tem toda aquela turma ali, o pessoal do TI, o DPO, o advogado, que vão solucionar pronta para falar, bom, e agora? O que nós vamos fazer com essa situação? Mas o DPO, olha, é um bom caminho também para o contabilista, hein? Sim. É contabilista ou contador? Na verdade... Me fala, me tira essa dúvida. Também quero saber. Vou te explicar. Me explica. Em 2010, foi o Conselho Federal, ele extinguiu o técnico de contabilidade. Então, existe a figura do técnico de contabilidade até 2010 e do contador. Então, antigamente, se chamava, para você não criar diferença, você chamava de contabilista. Tá. O que é contabilista? Um contador ou técnico de contabilidade. Você não chamar de técnico ou de contador, você que tinha essa terminologia chamada contabilista. E hoje ainda existem os técnicos de contabilidade e que atuam no mercado, que podem ter empresa de contabilidade, podem assinar balanço. O curso, o CRC, né, o Conselho Federal, deixou de reconhecer em 2010, em junho de 2010. Mas até lá, até o junho de 2010, eu, por exemplo, era técnico de contabilidade quando abri meu escritório. Fiz o 2º grau técnico de contabilidade, fiz o registro, só que eu emendei a faculdade. Mas há quem não achava interessante e é até hoje técnico de contabilidade. E aí a sociedade foi evoluindo e esse termo ficou meio que em desuso. Hoje, o mercado de contabilidade, até é importante você falar a língua do mercado. É isso, por isso... contabilista é um termo antigo. Hoje... Eu entrego minha idade, é isso, né? Tá bom. Não. É um termo em desuso. Hoje ninguém fala mais contabilista. O mercado fala profissional de contabilidade. Nem contador? Olha, não, profissional de contabilidade, porque você tem o técnico de contabilidade e o contador. Então, para você não fazer distinção... O termo moderno é profissional de contabilidade, único, não é mais contabilista. Obrigada pela aula. Porque vou falar para você, eu chamava contabilista porque eu achava mais bonito. Sim. Achava o nome mais bonito que contador. É verdade. Então é o profissional de contabilidade. De contabilidade. Esse é o termo moderno que o mercado único, usa hoje. Atualmente. Contabilista
tá em, Caiu em desuso. Tá em desuso. Que interessante, pronto. Vamos Mas ver. entendeu o sentido, né? Total, Porque total. você inclui os técnicos de contabilidade e os contadores. Por exemplo, a gente tem 2 datas. A gente tem 2 datas, A gente tem abril, 26 de abril, que é dia do contabilista, do profissional de contabilidade, técnicos e contadores. E 22 de setembro, que é o dia do contador. Sim. Existe até uma discussão no Conselho Federal para unificar, ter uma data só. Sim. Só que hoje existem 2 datas. Uau. O dia do contador, 22 de setembro. Em abril você tem o dia do profissional de contabilidade, que era o dia do contabilista. Quantos anos da faculdade? De contábeis? 4 anos. Contábeis. Faculdade de contábeis, Ciências né? contábeis. Ciências com 4 contábeis. anos. E o técnico era... Eram 3 anos. Eram 3 anos. Na minha época, o ensino médio, você podia optar em fazer técnico de contabilidade ou técnico em administração. Sim. Eu fiz no Senac eu optei pelo técnico de contabilidade. E ele é inscrito igual no CRC, Sim, o contabilista, Bacana. mesma coisa. Sim. Até se você formou em técnico de contabilidade até junho de 2010, você pode fazer o registro no CRC. Você imagina que, eu fiz o meu 2º grau lá 30 anos atrás em técnico de contabilidade, me aposentei e eu quero agora trabalhar. Isso. Eu posso ir lá no CRC, requerer meu registro, eu não tenho exame de suficiência. É isso que eu ia perguntar, não tem, né? Não. Pro técnico, não. Hoje não. E pro contador tem? O contador sim. tem, Tem? Contador, sim. Tem. Contador, sim. Eu não sabia. A OAB tem o exame de ordem. Isso, E o CRC é o exame de suficiência. Olha, e aí se você não passa, você não tem o número. Você não tem o registro, você não pode. É igual a OAB, você não consegue dar entrada no seu registro. Que interessante. Você dar entrada no registro, tem que ter a certidão de aprovação e você pode fazer a partir do 7º período. 7º e 8º, que é o último ano. Tá. É porque a responsabilidade é muito grande, né? Sim. É muito grande. Muito grande. É muita coisa, não é brinquedo, Não. né? Se for pensar justamente isso que a gente estava falando, né? Das senhas, dos acessos, das informações. E você pode quebrar uma empresa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Imagina. Eu costumo dizer que a nossa atividade é muito perigosa. Muito. Tem muito risco. Porque ela tem vários riscos. Porque quando você recebe um cliente, você não sabe quem está do outro lado da mesa. Também Não sabe. tem isso. Você não sabe o que você está sabe. encontrando ali, né? Não sabe. Às vezes ele, eu quero abrir uma empresa de consultoria. Você não sabe. Às vezes esse cara que está abrindo uma empresa de consultoria, ele está abrindo a empresa de consultoria com o objetivo de lavar dinheiro. Você não sabe. Isso. Você não sabe. sabe. E você vai colocar teu nome ali, né? Exatamente. Porque tem a responsabilidade, né? Depende. E aí que você precisa ter cuidado. Porque você pode ser uma vítima, como a sociedade dessa pessoa, ou você pode ser cúmplice e partícipe ali do crime. Do que ele está organizando. O fato só de você... Só É o não, dolo. né? É o dolo. É o dolo e a intenção de você estruturar isso. Sim. Se você me fala assim, Rafael, eu quero te contratar porque eu preciso lavar... Aí você tem a ciência, você tem o dolo, você está ajudando a estruturar lavagem de dinheiro, você vai responder. Agora, se você não sabe, você é vítima tão quanto a sociedade. Sim. Hoje tem alguma... Saiu, né? Uma resolução que o contador, ele quando desconfia, ele tem a obrigação... COAF. Até 31 de janeiro, todos os anos, até 31 de janeiro, no mês de janeiro, contador, corretor, a maioria dos profissionais liberais, eles têm essa declaração de incidência. Eu vi uma atividade aqui de um cliente que Poxa, tem mas risco. é difícil também isso, não é? Tem risco, eu vou lá e comunico. Como qualquer, por exemplo, a junta comercial, ela também precisa fazer. Você não tem o sigilo profissional como a gente. Sim. Como advogado, Mas, né? Você tem o sigilo. Mas assim, você foi lá e comunicou. Agora, se aquilo ali vai virar um processo, vai ser investigação, não vai... Ah, tá. É outra história. Você só comunicou. Eu vi uma operação aqui que ela tá estranha. Tá por aí. Deixa eu tirar uma dúvida. No caso, vamos dizer assim, que um cliente teu, ele sofre um processo investigatório, chega-se à conclusão que é lavagem, não sei, alguma coisa ilegal. O que acontece com o contador? Existe essa investigação também para saber a culpa? Depende. Assim...
provavelmente vão apurar se o contador tinha envolvimento ou não. Isso. Provavelmente no processo investigatório, que ele vem antes, e geralmente em sigilo, você já vai ali conseguir ver, porque o contador vão quebrar sigilo bancário. O bancário vai acontecer. Bancário não, O telefônico. telefônico, o bancário também, dependendo, né? E aí você vai conseguir, na investigação, ver se o contador ele está envolvido Era ou não. Ou não, né? É delicado isso, Sim. né? Porque às vezes você pode até sofrer uma investigação. Sim, e para mim, um dos projetos de lei que está em Brasília e está andando bem, inclusive, e eu acho que, para mim, um dos mais importantes é de tornar a empresa de contabilidade inviolável. Pois é. Porque hoje, imagina, você tem, a gente vê profissionais aí no Brasil inteiro tendo um escritório com busca e apreensão. Que isso foi uma briga da OAB que a gente conseguiu. Exatamente. Que também tinha. Pô, claro, você imagina, eu tenho um cliente que, sei lá, ele está sendo investigado, você não sabe. E aí vão buscar documentos dele aonde? Na empresa de contabilidade. E aí, 6 horas da manhã, lá na tua empresa de contabilidade. Sim. Aí o teu vizinho, os teus funcionários. Sim. No, Como é que no é dia isso, seguinte, né? ninguém volta lá para dizer, não, eu fui lá buscar documento de um cliente. Sim. Ninguém volta. Sim. É bem delicado, Pelo né? contrário, leva teu servidor. E tudo mais. Isso tem que ser Exatamente. muito bem regulamentado. Sem dúvida. Isso é uma briga da classe, né? Sim, é um projeto de lei que tá andando. Tá andando, graças a Deus. E tem que ser mesmo, porque Sim. é isso. Você fica em uma situação vulnerável. Sim. Como profissional. Você imagina, a tua empresa, eu faço sua contabilidade e faço sua folha de pagamento. Uhum. Então, todo mês eu mando para você a guia do INSS. Uhum. Você não pagou, é crime. Você descontou o teu funcionário e não pagou. Quando vai um inquérito, geralmente chamam o contador. Uau. Não estão indiciando ele. Sim. Mas querem ouvir. Para saber se ele tinha o... Ciência, né? Não, se ele tinha o poder de decidir se ia pagar ou não. Que absurdo. Eles querem saber. Às vezes você é um contador interno e que você acumula ali. Eu sou contador e sou financeiro. Uau. Sou diretor financeiro e contador. Então, tenho o poder ali de decidir se eu vou pagar ou não. Tá. Então, se você tem esse poder... Você vai responder. Exatamente. Caramba. Menino, é uma luta, né? O CRC para proteger o profissional. Sim. Né? A atividade é muito perigosa. Ela é muito sensível. Sim. Muito sensível. Exatamente. Aqui no Rio são 55 mil. Bastante, hein? Sim. Bastante gente. E faculdades tem bastante? Faculdade tem bastante. É. Tem bastante. Parabéns, viu? Puxa vida. Eu acho uma profissão de um valor imenso, porque até onde ela vai, né? Até onde ela pode atingir, né? Até onde ela pode atingir. Então, parabéns. Parabéns, Rafael. Foi muito bom a nossa... Muito bom conversar com você. Muito bom demais. Ó, a gente está caminhando para o final. Eu agradeço vocês demais por tudo que vocês compartilharam aqui e queria que vocês deixassem a saudação final para a gente encerrar Tem alguma nosso câmera podcast. especial aqui? Olha, então... Ah lá, virou para cá. Boa. Bom, obrigada, Rafael. Obrigada aí pelo convite. Parabéns pelo teu espaço, pelo teu escritório, pela gentileza das pessoas que trabalham com você, dos seus colaboradores. Então, foi uma alegria conhecer todo esse espaço. Obrigada. E foi muito bom compartilhar um pouco, né, do que é a proteção de dados, do que é da importância da proteção de dados para o empresário, para o contador e para o contabilista. Então, obrigada e que a gente tenha aí outras oportunidades para continuar falando sobre este assunto que é uma realidade hoje no Brasil, a proteção de dados. Obrigada. Com certeza. Raquel. Rafael, quero te agradecer também. Muito obrigada por nos receber aqui. A gente ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E que possamos voltar, né, Márcia? Tem muito assunto. Tem muito assunto ainda por aí. Olha, eu que agradeço vocês. Esse tema é extremamente relevante. O contador, ele auxilia todas as empresas do país. E o contador é um multiplicador desse conhecimento, dessa consciência que precisa gerar no empresário. Tenho certeza que o que a gente conversou aqui hoje vai despertar essa consciência em alguém, dos empresários principalmente, que eles precisam se inteirar mais, procurar mais informação sobre a LGPD e com certeza
fazer as suas adequações. E se fizerem as adequações, decidirem por isso, procurar a empresa de vocês. Privacy, quem quiser nos seguir aqui no Instagram também, accountprivacy.lgpd, a gente também sempre traz notícias aqui sobre a proteção de dados. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo conteúdo que a gente tirou aqui. Pessoal, obrigado vocês que nos assistiram e que vão nos assistir. E até a próxima.